tarde, sejam muito bem-vindos. Essa é a apresentação online de SCP Europe, como construir uma carreira internacional de sucesso. Dou as boas-vindas também ao responsável de SCP Europe, o Julien, a quem deixo agora a palavra. Ele vai contar tudo sobre SCP e a oferta acadêmica da qual vamos falar hoje. Obrigada, Julien. Aproveitem o webinar. Obrigado, bom dia e boa tarde a todos, bem-vindos no nosso webinar. Estou muito feliz aí de ter todos vocês me ouvindo em vários países. Então, o objetivo de hoje é responder à pergunta como construir uma carreira internacional de sucesso. E vamos ver, através desta apresentação, como a ESCP Europe pode ajudar nesse projeto. Então, na agenda hoje, vou falar especificamente de 3 programas da ESCP Europe. Só para deixar claro, primeiro, a sigla nossa de ESCP Europe, na verdade, originalmente francesa, quer dizer, em francês, Escola Superior de Comércio de Paris, mas hoje em dia não é mais apenas uma escola francesa, é uma verdadeira e, aliás, a única escola de negócios europeia. E vamos ver isso mais em detalhe. Na apresentação, então, vou falar de 3 programas. O programa Bachelor in Management. Esse programa se destina a quem está completando o ensino médio. Então, quem tem mais ou menos 18 anos e acaba de passar o Enem no Brasil, por exemplo. O segundo programa é o Master in Management. Esse programa é um programa de mestrado em administração de empresas, um mestrado generalista, e ele se destina para pessoas que ainda não têm experiência profissional. Então, logo depois do bacharel, querem prosseguir com um mestrado. E o terceiro programa é o MBA International Business. Esse programa se destina para pessoas que já iniciaram a carreira profissional e têm no mínimo 3 anos de experiência, mas pode ser mais do que 3 anos, mas no mínimo 3 anos para se candidatar nesse programa. Eu vou falar mais de cada programa durante a apresentação. Então, o que você vai precisar nesta jornada de sucesso no âmbito internacional? São várias as competências. Antes de detalhar esse slide, primeiro, tem 2 coisas bem óbvias e bem simples. Uma primeira, que é válida para a ESCP Europe, mas para muitas outras escolas, que é muito óbvio, mas é bom lembrar, é o inglês. Então, isso é um requisito importante, o inglês fluente. Então, isso é muito importante, é o primeiro passo, antes de qualquer outro, de conseguir chegar num nível de inglês suficiente. O segundo, que é mais um detalhe também, mas acho importante, é ter um perfil no LinkedIn. Então, eu não tenho ação no LinkedIn, mas isso é muito importante quando alguém quer se desenvolver internacionalmente. Tem mais de 500 milhões de pessoas cadastradas no LinkedIn e verdadeiramente é a fonte de currículo ao nível internacional. Então, isso é muito importante. Para quem ainda não tem um perfil no LinkedIn, eu recomendo muito isso. Deixando esses 2 pontos do lado, vamos ver então quais são as qualidades, o que você vai precisar para ter sucesso no âmbito internacional. Primeiro, tem que desenvolver uma capacidade de adaptação e uma capacidade de lidar com outras culturas. Então, isso, a ESCP Europe pode providenciar isso, porque temos 6 campus e em qualquer programa que você vai fazer na nossa escola, você vai ter que mudar de campus. Então, você vai ter, durante o programa, a oportunidade de mudar de país. Então, não só num país, mas em vários, no mínimo 2 países, dependendo dos programas. Então, essa capacidade de lidar com outras culturas e a capacidade de adaptação, já que, por exemplo, vão passar 6 meses no campus de Paris, depois 6 meses no campus de Madrid, também requer da parte do estudante uma capacidade de adaptação. Então,
todos os nossos programas vão permitir desenvolver essas competências. Outras competências importantes, a criatividade e a capacidade de resolução de problema. Essa capacidade de resolução de problema é assim, a competência mais procurada pelas empresas no mundo. As empresas são internacionais, elas têm vários mercados, cada mercado tem as especificidades, então cada serviço envolve várias áreas de uma empresa, então tem que ter uma capacidade de entender tudo isso e de propor soluções. Então, é uma capacidade analítica e também uma capacidade a formular propostas de resolução de problema. Isso é o foco principal de um MBA em geral, mas todas as formações na SCP são focadas muito em trabalho de grupo e em business cases, que são análises de casos reais de empresas que servem para que os estudantes treinam, né, essa capacidade de análise e resolução de problemas. Capacidade relacional. Isso é outra competência importante, né? As chamadas soft skills. Se procurem na internet e no LinkedIn, vão ver, tem muitas matérias que falam sobre a importância das soft skills para ter sucesso. É a chamada inteligência emocional. Então, isso também se desenvolve, né, treinando o trabalho em grupo, e também o fato de ir em outro país, você toma melhor consciência de si mesmo e das especificidades da sua própria cultura. E isso ajuda muito depois a se adaptar a outra cultura e a entender o comportamento de outras pessoas. Então, por isso, os programas da SCP vão ajudar muito em desenvolver essa capacidade relacional. A rede de contatos, como eu falei na introdução, recomendo muito entrar no LinkedIn, é o instrumento principal justamente para trabalhar a rede de contatos. A SCP, por ser uma escola muito antiga, aliás, é a mais antiga escola de negócios do mundo, ela foi fundada em 1819, então tem um número muito importante de antigos alunos. Hoje em dia tem mais de 55 mil antigos alunos, né, que trabalham em mais de 100 países e que têm funções, muitos deles de diretor, de vice-presidente, até CEO, né, que foram antigos alunos. Então isso também tem que valorizar esse, vamos dizer assim, esse patrimônio da escola, que é a rede da própria escola. E através do LinkedIn vão conseguir facilmente se conectar com antigos alunos, que vão eventualmente ajudar vocês na carreira. Experiência profissional, isso obviamente é importante acumular essa experiência para ter sucesso. Idealmente, ter uma experiência no exterior, experiência profissional no exterior, isso é muito importante, ajuda a crescer muito na carreira. E em qualquer dos programas que vou detalhar, tem oportunidade de fazer estágios ou de fazer trabalhos no âmbito corporativo. Conhecimento geral e administração de empresa. Obviamente, a escola de negócios, ela tem como intuito de ensinar todas as matérias que vão ajudar a administrar a empresa. Então, essas matérias, finança, marketing, contabilidade, estratégia, direito corporativo, gestão de equipe. Então, são todas essas as matérias que vão estudar em qualquer programa da SCP. E, obviamente, esse conhecimento geral que vai ser um trunfo, né, para a carreira, porque, como já falamos da capacidade de resolver problemas, essa capacidade de resolver problemas se desenvolve muito com o conhecimento das várias áreas da empresa, como um todo, e não apenas de uma área,
porque no mercado internacional existem muitos profissionais que têm uma especialidade, que é a finança, que é o marketing, que é a contabilidade, e trabalham muito nessa parte só e não conhecem muito outras áreas da empresa. Então, a ideia de participar de um programa da SCP é ganhar uma cultura geral empresarial. E isso é muito importante no sucesso na carreira, que seja no Brasil ou no exterior. Especialização, a gente falou de conhecimento geral, mas também é bom de ter uma especialidade. Então, basicamente, todos os programas são criados assim, tem sempre uma base genérica e depois opções para se especializar em algum ramo. Então, pode ser a finança, marketing, consultoria, por exemplo. E, enfim, credibilidade e apoio. Então, é importante quando se decide investir numa formação como um bachelor ou um MBA, investir numa escola que tenha uma boa reputação no mercado. Vou detalhar isso mais depois, mas já falei, né, a SCP é a primeira escola de negócios na história, né? E também ela tem uma tríplice acreditação. Então, existem no mundo dos mestrados em administração de empresa várias empresas, né, que avaliam a qualidade dos programas. São três principalmente. Tem a IQIS, tem a ACCB e a AMBA. Cada uma dessas tem uma que é uma norma europeia, outra que é britânica e uma terceira que é americana. A vantagem da ESCP Europe é que ela tem as três acreditações. E vamos ver depois que são muito poucas as escolas no mundo que se beneficiam dessas três acreditações. Então, isso é importante. A reputação, né, é como se fosse um cartão de visita no mercado corporativo. E a ESCP Europe providencia isso. Bom, outra pergunta é por que fazer, né, um programa que seja de bacharel ou de mestrado na Europa? É verdade que quando você fala de negócios, de mundo corporativo, você pensa primeiro, né, nos Estados Unidos. E é verdade que os métodos, as técnicas de gestão nos Estados Unidos têm boa reputação, são as mais avançadas. Porém, a Europa desenvolveu muito essa parte essa oferta de mestrado em administração. E aí podem ver essa estatística, né? No ano 2000, 80% dos MBA eram em Estados Unidos. Hoje, em 2018, apenas 48%, porque teve um crescimento muito grande da oferta na Europa. Bom, na Europa, a gente contabiliza mais ou menos 74 escolas de negócios, né, que oferecem um programa de MBA. E então a SCP é uma delas, mas como falei, são poucas as que têm três acreditações. Outra vantagem que não aparece nesse slide, mas que é muito importante, é que o custo-benefício de uma formação na Europa é muito mais interessante do que nos Estados Unidos. Um valor médio de um ano de estudo nos Estados Unidos se considera $60.000 por ano, o que é um custo muito elevado, que inclui o custo da formação e também o custo de vida no local. Na Europa, o custo da educação, especificamente na SCP Europe, vou falar isso no final dos valores, é muito mais baixo. Então, podem considerar 30.000, 40.000 euros, né, por ano. Isso é o custo da escola, mas também o custo de vida no local. Então, o custo-benefício é mais interessante. Mas, apesar de ser um investimento muito alto, vale muito a pena. Porque, bom, primeiro, como eu já expliquei, vai ajudar vocês a desenvolver muitas competências que vão tornar o currículo de vocês mais atraentes, mas também tem um retorno financeiro disso, né? Aqui temos alguns números sobre a empregabilidade dos estudantes da ESCP Europe,
Então, 95% encontram um emprego nos 6 meses seguintes à formação. E o valor médio do salário, né, depois de uma formação é entre 40 mil e 60 mil euros por ano. Tá? Então, é um valor bem interessante. Bom, basicamente é isso. Vamos lá com o programa de MBA, então especificamente da SCP Europe. É um programa que dura 10 meses, que tem um valor de 36 mil euros, que oferece várias bolsas, eu vou explicar isso mais em detalhe. A idade média é de 28 anos e a experiência média de trabalho é de 4 anos. Podem ver, né, que na última promoção teve 126 estudantes e formam turmas de entre 20 e 30 estudantes, então são turmas pequenas. Mas a parte importante a respeito do lado internacional, né, além de estudar em vários países, como eu vou detalhar mais depois, vão estar estudando numa turma internacional. Tem mais de 32 nacionalidades dentro da turma. E também os professores, né, vão ter professores do mundo inteiro, então isso enriquece muito o estudo e a experiência. Ok? Podem ver também que 89% dos estudantes conseguiram algum tipo de bolsa. Então, vou detalhar isso depois, mas tem bastante opção de bolsa. Tá? Isso é para o programa de MBA, então, para jovens profissionais. Aqui temos alguns dados, né, sobre as carreiras. Que tipo de carreira depois de um MBA? Bom, aparecem aqui algumas empresas, né? Mas basicamente são as grandes multinacionais, né? Sejam americanas ou europeias ou de outros países também, que procuram muito os perfis de MBA. Quem estuda na Europa, né? Bom, 67% dos estudantes depois trabalham na própria Europa. Mas isso não é obrigatório, né? Podem ver que também tem possibilidade de continuar a carreira no próprio país ou em outros países. Mas quem tiver o projeto ou a ideia, né, de fazer um MBA ou um bacharel na Europa para depois tentar se instalar na Europa, também é uma boa estratégia, né? Obviamente o visto de trabalho não é sempre fácil, mas com uma capacitação boa é possível, porque se uma empresa resolver querer contratar você, aí ela pode fazer o pedido de visto para você. Então, tendo uma boa formação e uma boa experiência, se conseguem ser contratado na Europa, aí depois podem eventualmente conseguir o visto, né, para ficar na Europa. Então, trabalhar, estudar na ICP Europe pode ser uma boa estratégia dessa forma. Em que área trabalham os estudantes de MBA? Consultoria, tecnologia, serviços financeiros. Bom, e podem ver aqui tem vários setores, né? Quase todos os setores. Em que função? Tem o marketing, tem a gestão de maneira geral, né? Tem a consultoria também, tem tudo a parte de finança ou também de logística. São setores, né? Funções que os estudantes de MBA depois podem, nas quais os estudantes podem trabalhar. Ok. Agora, temos aqui alguns dados sobre mais precisamente, né, onde trabalham os estudantes da ISCP Europe. Então, bom, já falei, né, a empregabilidade é muito alta, né, 93% dos estudantes encontram um trabalho depois de 6 meses. Muito importante ressaltar isso, 81% dos estudantes da ICP Europe encontram um trabalho com uma dimensão internacional. Então, quem tiver mesmo essa vontade de trabalhar, ter uma carreira internacional, ICP Europe é
um excelente lugar para conseguir isso. 44% dos estudantes trabalham fora do país de origem, tá? 8% lançam uma startup. Isso é importante. Existe na SCP todo um ambiente que favorece a inovação, né? Tem incubadora da própria escola, né? Então, geralmente aqui tem entre 5% e 8% dos estudantes que resolvem montar o próprio negócio. Falei que muitas empresas globais, né, contratam os estudantes, é verdade, mas não sempre são empresas gigantes, né? 47% dos estudantes trabalham em empresas de menos de 2.000 pessoas, ou seja, empresas de tamanho médio. Então é metade, né? Metade em empresas pequenas e médias empresas e metade em multinacionais. O salário eu já falei a respeito. As possibilidades são bem diversas, né? Existem casos, por exemplo, de estudantes que trabalham na finanças em Londres, por exemplo, se tornam um banqueiro, é possível. Tem outros que resolvem trabalhar para a ONG, também existe. Então, é bem oposto, né? Uma carreira em uma ONG e uma carreira de banqueiro, né, na finança internacional. Mas é só para vocês entenderem que estudar na ESCP Europe vai ajudar vocês também a aprimorar, né, o projeto profissional de vocês, tá? E abrir muitas possibilidades. A respeito das funções, então, o marketing, a finança, né, e a consultoria, né, são as principais funções, né, que ocupam os estudantes da ECP Europe. Bom, aqui é um detalhe interessante, né, já falei do fato que a Escola Superior de Comércio de Paris, né, École Supérieure de Commerce de Paris, é a mais antiga do mundo, né. Aqui tem uma comparação com a Harvard Business School, né, que foi fundada apenas em 1908. Então, isso é um detalhe interessante. Às vezes se esquece, né, só pensa que Estados Unidos tem, é verdade, uma certa liderança em matéria de gestão, mas na Europa se criou anteriormente já escolas dedicadas à gestão. Aqui, bom, a apresentação geral da escola, né, o importante é entender que é uma escola europeia com 6 campus, e são campuses próprios. Então, vamos ver depois, mas tem Paris, que é a sede, tem Londres, tem Torino, na Itália, Madrid e Berlim, tá? E também Varsóvia, na Polônia. Bom, esses números já falei para vocês, então vamos avançar. Aqui tem algumas fotos dos vários campus. O que é interessante destacar é que todos os campus estão no centro da cidade. Isso é importante, porque existem muitas escolas, né, que falam, estamos, sei lá, em Nova York, estamos em Londres, mas estão muito distantes do centro, que é a parte interessante quando você é estudante, de estar dentro onde acontecem as coisas, né, o centro de negócio, o centro cultural, é mais o centro da cidade. Então, todos os campus estão no centro mesmo da cidade, qualquer dessas cidades. Isso é uma vantagem também. É um detalhe, mas acho uma vantagem. Aqui o campus de Paris, campus de Londres, campus de Berlim, campus de Madrid, campus de Turim, na Itália, e aqui o campus de Varsóvia. E aqui outro campus é o mais recente, né? Historicamente, na sede de Paris só tinha uma localização, e acabam de abrir uma nova localização perto da Torre Montparnasse, em Paris, que é esse prédio assim, bem original e moderno, que tem apenas um ano, acaba de ser inaugurado. Bom, por que esse CP é uma das melhores? Bom, já falamos das acreditações. Aqui é só para ter a noção, né, do quanto isso é um critério muito seletivo, tá?
existem 14 mil escolas de negócios no mundo. Apenas 755 têm a acreditação da AACSB, 234 da AMBA e 159 da EQUIS. E no mundo inteiro são 73 que têm os três, ou seja, apenas 0,5% das escolas do mundo que têm essas três acreditações. Então, quando vão procurar, né, obviamente vão também procurar para outras opções, é importante verificar esses assim, essas acreditações, né, que permitem de ter certeza da qualidade da formação. Outro ponto importante no momento de selecionar uma escola é ver a classificação internacional. Existem várias fontes, né, de referência. Uma que é bem importante no mundo econômico é o Financial Times, que é um jornal econômico britânico de referência. E cada ano ele faz um estudo bem completo de cada escola, de cada formação, de cada programa, tá? Então é bom vocês procurarem para essa classificação para ver, né, qualidade também da escola. No caso da ESCP Europe, temos vários programas entre os melhores do mundo. Por exemplo, temos um mestrado especializado em finança, que é o segundo melhor do mundo. O Master in Management, ele é o quinto melhor do mundo. E o Executive MBA, que isso não comenta a respeito, mas é um MBA para pessoas que já têm bastante experiência, 15 anos de experiência e já tiveram oportunidade de ter um cargo gerencial numa empresa durante pelo menos 5 anos. Então, isso vamos dizer que é um senior MBA, tá? Mas também temos esse programa e ele é o 11º melhor no mundo. Então, isso também garante a qualidade da formação. Aqui está uma lista, né? Mas na verdade, se podem pensar em qualquer empresa do Fortune 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, todas contratam pessoas na nossa escola. Tá? Então, aqui um resumo dos 3 principais programas que apresentei no início. Então, o primeiro programa é para jovens que estão finalizando o ensino médio, o Bachelor in Management. Essa é uma formação muito interessante, ela é generalista, dura 3 anos, tá? Isso é um primeiro ponto, o bacharel na ESCP Europe dura 3 anos, né? Muitas vezes no Brasil, por exemplo, um bacharel é 4 anos, então é mais curto. Isso é interessante, porque o valor é por ano. Tá? Quando vão até avaliar, também comparar com o custo de estudar numa FGV ou IBMEC no Brasil, por exemplo, vão ver que o valor não é tão diferente. Então, isso é importante. São apenas 3 anos. 3 anos e 3 países. Então, cada ano vão mudar de país. Então, vão poder escolher entre primeiro ano em Paris, segundo ano em Madrid, por exemplo, e terceiro ano em Berlim. Isso é obrigatório, não dá para ficar 3 anos no mesmo país. Faz parte justamente, é um diferencial muito grande. Na verdade, podem procurar, não tem muitas escolas no mundo que propõem esse tipo de formação assim, com 1 ano em cada país. E não é parceria com universidade estrangeira, né? É uma mesma escola, né? Mas que tem a própria escola em vários países. Então, isso é o grande diferencial da oferta da ESCP Europe. Idade média, então, são pessoas jovens, né, entre 17 e 19 anos. Durante o programa, tem estágios. Isso é muito importante, porque tem a parte acadêmica, então vão estudar todas as matérias, né, marketing, finança, contabilidade, estratégia, etc. Então, vão estudar um pouco de cada matéria da empresa e vão também colocar em prática através de estágios. Isso também é muito importante e enriquece muito a formação, a experiência. Então, isso é o programa de Bachelor in Management. Depois, temos 2 programas de mestrado
Então, o primeiro é o Master in Management. Esse é o mestrado também para jovens, né? Geralmente, pessoas que fazem logo depois, um ano, máximo 2 anos depois do bacharel, e vão resolver fazer o Master in Management. Então, a idade média dos estudantes é entre 20 e 22 anos. Esse programa, ele dura 2 ou 3 anos. A duração padrão são 2 anos. 2 anos e cada semestre você tem que mudar de país, cada semestre. Então, desculpa, não é cada semestre. Na verdade, durante 2 anos, você pode mudar cada semestre, é opcional, mas no mínimo tem que estudar em 2 países. Então, no mínimo 2 e até 4 ou 5, né, países. Então, no caso de um estudo em 2 anos, né, em 3 anos, isso acontece apenas se você escolher uma opção que recomendo, que é interessante, que é entre o segundo e o terceiro ano, fazer uma pause para focar na experiência profissional. Isso na Europa se faz muito. É muito interessante, porque assim você se forma e já tem uma experiência profissional relevante. Então, isso pode acontecer, é opcional também, né? Mas seria entre o segundo e o terceiro ano, desculpa, entre o primeiro e o segundo ano, né, de estudo, que você poderia ter essa opção de fazer o que se chama um ano sanduíche, às vezes tem essa expressão. Bom, importante destacar que, nesse caso especial do Master in Management, aí tem parcerias com outras universidades que não são os próprios campus da ESCP. Obviamente, recomendo muito, pelo menos, experimentar 2 campus da ESCP durante os 2 anos. Mas aí sobram mais 2 semestres com a oportunidade de estudar ainda em outros países, e fora da Europa, inclusive. São mais de 130 universidades parceiras no mundo. No Brasil, entre elas, tem a FGV e tem o INSPER. No caso específico da FGV, é bem interessante. Se você optar para o Master in Management e optar para fazer um semestre na FGV, durante os 2 anos aí do programa, você vai ter a possibilidade de ter um diploma duplo, que vai ser da ESCP Europe e da FGV. Então, só estudando 6 meses na FGV, você vai ter o mestrado da FGV. E isso é muito legal, porque você tem 2 diplomas. No caso dos brasileiros, né, isso é bom, porque a ESCP, ESCP Europe, é muito, assim, o ensino é ótimo, né? Mas é verdade que no momento no Brasil ainda não é tão conhecido como é na Europa, obviamente. Aí tem esse duplo diploma, né? É bom, porque a FGV, obviamente, no momento, né, tem uma fama muito mais forte no mundo dos negócios no Brasil, né, do que a ESCP Europe. Mas então, ter os 2 aí fica ótimo para vocês. No Portugal, né, tem uma parceria com a Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, né, que é também uma universidade de destaque no mundo do ensino da gestão no Portugal. E também Estados Unidos, né? Obviamente é bom, pode ser bem interessante passar um semestre nos Estados Unidos. E também é possível. Temos mais de 13 universidades parceiras nos Estados Unidos, e uma delas é o próprio MIT, que é uma escola assim, muito famosa. Então, são muitas as opções, né? Podem ver no nosso site, tem mais de 130 universidades. Então, resumindo, em 2 anos, se quiserem viajar, né, vão ter oportunidade de fazer 2 semestres no campus da ESCP e mais 2 semestres em outras universidades parceiras, por exemplo, o FGV e, quem sabe, Estados Unidos. Obviamente, a seleção, né, tem uma seleção, né, para participar de cada intercâmbio. Então, não é garantido, por exemplo, conseguir estudar nos Estados Unidos, mas é possível. E o valor é interessante, porque você não paga mais caro porque vai para os Estados Unidos.
ou seja, paga o valor da Europa, né, e estuda um semestre nos Estados Unidos. Isso também é bacana. Isso é o programa de Master in Management, que também envolve no mínimo 40 semanas de estágio. Tá? Qualquer programa tem uma parte prática que é muito importante. E, finalmente, o terceiro programa, que é o MBA International Business. Então, isso é para jovens profissionais, para quem já começou na carreira e quer ampliar, né, aprimorar o perfil e quer fazer, então, o MBA International Business. Esse programa ele é mais curto, ele dura 10 meses. 10 meses é a parte, vamos dizer, acadêmica, tá? O programa total tem que considerar 15 meses, porque também tem que validar uma experiência profissional, tá? Um estágio, que é um requisito, né, para validar o diploma. Bom, no caso do MBA, então são 10 meses na parte acadêmica, e você estuda em 2 países, que são 2 campus da SCP. Aqui não tem parcerias com outras universidades. São 2, vamos dizer assim, não são um semestre, mas 2 períodos, cada período num campus da escola. Então, pode ser um período em Paris, um período em Madrid, um período em Londres, um período em Berlim, por exemplo. Tá? E um diferencial muito grande desse programa é a parte prática. Além do estágio depois, né, do MBA, que dura no mínimo 4 meses, durante o programa, em cada período, você tem um projeto de consultoria. Então, você se coloca na pele de um verdadeiro consultor, né, como se fosse um consultor da McKinsey ou da BCG, enfim, talvez conheçam essas empresas americanas de consultoria. Então, é bem esse tipo de trabalho que vão realizar para uma empresa que tem um problema de negócio real. Então, isso não é um estágio, tá? Também não é um business case, né? Não é um caso de empresa aí, que é uma experiência real, aí tem uma problemática apresentada por uma empresa, e aí em grupo de 5 ou 6 estudantes de países diferentes, né? Justamente para desenvolver a capacidade de adaptação, de trabalho em time internacional. Então, imaginem trabalhar num grupo de 6 estudantes, um da China, outro da Índia, outro do Brasil, outro da França, e vão trabalhar 10 semanas, né? Cada projeto de consultoria dura 10 semanas, e vão fazer um levantamento, fazer entrevistas com diretores da empresa, entender o processo de negócio e fazer recomendações. Isso é muito, muito interessante. Então, durante o programa, são 2 projetos. Tá? E entre as empresas aí, todas essas empresas globais, né, que já comentei, para citar algumas, a L'Oréal, por exemplo, uma LVMH, por exemplo, no mundo de produtos de luxo, né? Uma grande empresa francesa, ou a Carrefour, enfim, várias empresas, né, internacionais podem propor esses projetos. Então, são esses 3 programas, tá? Bom, aqui alguns dados, né? Por exemplo, na Espanha, se você comparar as escolas de negócios na Espanha, né? A ECP Europe também se destaca, né? Aqui tem uma comparação com a IE e ESAD, que são outras escolas muito boas, né? Na Espanha, mas aí pode ver que a ECP Europe se destaca em termos de classificação internacional. Também no Reino Unido, por exemplo, no ano passado, a escola acaba de ser eleita a melhor escola de negócio do ano no Reino Unido. Tá? Então, isso é também bem interessante. Quem fez esse trabalho de seleção foi o Times Higher Education, que é uma revista especializada, né, na análise da educação superior em negócios. Bom, aqui esse estudo, na verdade, já dei essas informações, né? Aqui é um estudo depois do Master in Management, tá? Então, aqui, depois, especificamente, porque os dados que já passei no início da apresentação foram para o MBA. Aqui é para o Master in Management.
O Master in Management, ele é verdade, ele é o programa histórico da escola, tá? É o mais antigo. Então, por isso também é o mais, talvez, valorizado, né? Porque ele é mais antigo, então tem mais antigos alunos, etc. Então, por isso, aqui a empregabilidade, né, é 98% dos estudantes encontram um trabalho num prazo de 3 meses. Então, é ainda mais rápido, né, do que o MBA. 46% dos estudantes trabalham fora do país de origem e 62% são contratados antes de completar o programa, né? Porque, como entenderam, tem a oportunidade de fazer aquele ano sanduíche. Então, se você fizer um bom trabalho durante esse ano sanduíche numa grande empresa, você tem uma probabilidade boa de ter uma proposta de contratação. É o que acontece com vários estudantes. O salário aqui, né, é de 50 mil euros por ano. Isso para iniciante, né? Obviamente, isso é um padrão europeu, né? Se resolveram voltar ao Brasil, por exemplo, né? O Angola, o Moçambique, né? Depois da formação, é difícil pretender a um salário desse nível. Tá? Esse é possível se começar a trabalhar na Europa, tá? Aqui no Brasil um pouco diferente, costumam iniciar com um salário muito menor, mas que evolui muito mais rápido. Na Europa é diferente, o salário inicial é mais alto, mas a evolução é mais demorada. Então é um esquema assim um pouco diferente. Os setores, tá? 35% trabalham em consultoria, né? Se deram conta, né, que dá para estudar todas as matérias da empresa, aprender a trabalhar em grupo, trabalhar em projeto, desenvolver a capacidade de análise, de resolução de problema. Então, isso é muito bom para trabalhar no ramo de consultoria. E é verdade que o ramo de consultoria é provavelmente um dos setores que tem os salários mais altos, inclusive para o estágio, né? Essas empresas de consultoria recrutam muitos estudantes em estágio, e então na Europa, assim, numa empresa de destaque de consultoria é possível ter um estágio assim que paga 1.500 euros por mês, tá? Por exemplo, alguém se conseguir trabalhar na McKinsey em estágio, pode pretender esse tipo de salário como estagiário, tá? Depois, 25% trabalham na finança ou na indústria de banco, né, ou de seguro, e 11% em TI. Esse 11% em TI, na verdade, é mais tecnologia, tá? Google, Amazon, Facebook, essas empresas que também contratam os estudantes. Ok? Qual é o processo de admissão? Então, para o mestrado Master in Management, né, o requisito é primeiro ter um bacharel, tá? Isso tem que ter um bacharel. Tem que falar inglês fluentemente e tem que fornecer um certificado de inglês avançado, que pode ser o TOEFL, que pode ser o TOEIC, pode ser o IELTS, o Cambridge, tá? Pode ser qualquer um desses, mas tem que ser avançado. Também tem que providenciar um teste de raciocínio lógico, tá? Tem vários no mercado. Esses que estão apresentados aqui são padrões no mercado, né? O GMAT, por exemplo, é referência nos Estados Unidos. Bom, na Europa tem o TESMAS, mas na França, na verdade. Aí são vários os testes. E além desse, também a ICP Europe tem o seu próprio teste, eventualmente, né? Assim, às vezes não dá, porque precisa se programar, né, para passar esses testes. Então, dependendo aí do momento do ano em que vão se candidatar, né, se for muito curto, excepcionalmente a ICP Europe pode propor um teste, né, vamos dizer assim, caseiro, mas o que não é mais fácil, na verdade é só uma flexibilidade aí da escola. Então é isso, um bacharel, teste de inglês avançado, um teste de raciocínio, as notas, né, dos estudos anteriores, uma carta de motivação, de apresentação e um currículo, tudo isso em inglês. Então isso é padrão, né? A candidatura se faz online e se você for selecionado online, vai ter uma entrevista online também com o responsável da seleção
a responsável da seleção, e membros, geralmente são 3 pessoas, tem o recrutador, né, do programa, tem um professor da escola e também um antigo aluno da escola, que é geralmente um profissional aí de alguma área, tá? Então é isso o formato. Mas é bem rápido, assim, bem rápido. O processo assim é bem ágil. Você faz online e a entrevista online também. Então isso é fácil de fazer a partir do país de origem de vocês. Bom, aqui uma parte importante que é o valor. Então, ainda falando do Master in Management, então são 2 anos de estudos. O valor por ano é de 20 mil, um pouco mais de 20 mil euros, para estudantes que não são da União Europeia. Às vezes, alguns brasileiros têm uma nacionalidade portuguesa ou italiana, então podem pretender, eventualmente, ao valor específico para estudantes da União Europeia, que é um pouco mais barato, 16 mil euros por ano, tá? E aí tem outras taxas de inscrição, né? Mas isso é o valor de referência. Pode ver o custo de vida, né? É muito diferente de uma cidade para outra, né? Mais barata é Varsóvia, né? Aí 450 euros por mês, e o mais caro é Londres, né? Quase 1.500 euros por mês. Isso que é o custo de vida. Então, aí também pode avaliar uma estratégia, né, eventualmente, para otimizar o custo, né? Madrid, por exemplo, Torino, são cidades mais baratas. Mas também tem que ver o interesse, né? Porque cidades como Paris ou Londres, né, centralizam muitas empresas internacionais na Europa. Então, tem que considerar isso também. Bom, ajudas existem, tem bolsas. Então, bom, aqui apresenta bolsas para estudantes europeus, então não se aplica para vocês, mas para estudantes estrangeiros, né, fora da União Europeia, na verdade tem 3 tipos de bolsas. A primeira depende da excelência acadêmica. Então, se você tiver um histórico acadêmico muito bom, com notas boas e, enfim, e destaque na carreira acadêmica, pode pretender a uma bolsa. Outro critério também na verdade, depende dos recursos. Então, aí tem que divulgar, né, passar várias informações sobre os recursos dos pais, né, lembrando que aí é um programa ainda para jovens, né. Então, você tem que providenciar assim os recursos dos pais e, dependendo disso, tem uma avaliação, eventualmente pode receber uma bolsa. É importante destacar que essa avaliação se faz com um padrão de renda europeu. Então, se você mora no Brasil, né, só para lembrar, por exemplo, que na França, por exemplo, né, o salário mínimo na França é de 1.500 euros, ou seja, mais de 6.000 reais. Tá? Isso que é o salário mínimo na França. Então, pode entender, né, que aí a avaliação feita de renda média mínima, né, exigível. Então, podem pensar que seus pais têm uma renda boa aqui no Brasil, né, para referência ao brasileiro, mas, de repente, você pode ter direito a uma ajuda, porque quando vão converter em reais e comparar, né, com o padrão europeu, de repente, encaixa nesse critério. Tá? Então, isso é bom tentar. De qualquer forma, tem que tentar as 3 bolsas. E a terceira bolsa, que provavelmente é a mais fácil de se conseguir, é referente à diversidade cultural. Então, a escola ela quer estimular a diversidade cultural, porque isso também traz uma certa riqueza durante a experiência do programa. Então, por isso, valoriza quando tem alunos que vêm de países que não são muito representados nas turmas. O Brasil ainda faz parte deles, Moçambique, Angola, assim, todos os países que eu vi aqui são elegíveis a essa diversidade cultural, né? Porque assim, as turmas, principalmente, são compostas de europeus,
tá? Então, alguém que vem do Brasil, ele traz um diferencial na turma. E aí, só por esse critério, que é bem fácil de atingir, você pode pretender uma bolsa. Todas essas 3 bolsas aí são variáveis, mas no máximo, pode chegar até 50% do valor. Tá? Então, basicamente é isso. Esse processo se faz, primeiro tem que se candidatar online, tá? Passar o processo, ser selecionado, e só depois, uma vez que você recebe a confirmação, você está selecionado, pode participar, aí que você dá entrada no processo de bolsa, tá? Que você faz junto à própria escola. E é bem rápido, tá? Não demora meses. Um mês aí já está resolvido, você sabe se ganha ou não a bolsa e o valor, ok? Bom, isso não impede você procurar para outras fontes, né? Às vezes existem, bom, sei que o Brasil corta um pouco os programas, né? Mas às vezes existem algumas outras possibilidades de bolsas, né? Específicas. Uhum. Então tem que se informar, cada um pode se informar sobre isso. Bom, já vamos encerrar então com o Master in Management. Agora vou falar mais do MBA, tá? Lembrando Juliana, que esse... Oi. aproveito essa ocasião, porque a gente estava falando das bolsas, tudo que é, as bolsas, as ajudas financeiras, foi um dos temas das perguntas, que já são muitas. Então, eu sugeriria da gente começar com as perguntas e para o resto, para sobre os demais programas, vamos enviar para todo mundo um e-mail com os links, com a apresentação, com toda a informação que eles precisam, também o seu contato, caso eles queiram, caso eles Sim, de qualquer forma, então, eu coloquei o meu contato lá no... assim, os participantes vão receber a apresentação, certo? Sim, eles recebem a apresentação, os Tá contatos, ótimo. se não for amanhã, Então, na sexta-feira ou na segunda, assim, eles tá. podem entrar em Então, contato. pode entrar em contato diretamente comigo, pelo Isso, WhatsApp, pelo e-mail, tá? qualquer E aí dúvida, tem o detalhe de cada... Mas os requisitos são parecidos, né? A única diferença para o MBA é, né, assim, o bachelor ele não requer o GMAT, né? É isso que é a única diferença. Mas o resto é muito parecido em termos de admissão, né? De processo, inglês avançado, enfim, é isso, ótimo. tá? Não, eu gostaria de já começar com as perguntas, porque temos muitas Beleza, vamos. e são muito interessantes. Isso, vamos deixar o contato seu, assim, o pessoal faz um print da tela, vocês podem salvar agora no celular ou no computador, de onde vocês estiverem se conectando, façam um print, mas não se preocupem, porque nos próximos dias, seja na sexta, seja na segunda, vocês todos vão receber um e-mail com os links, com os contatos, assim vocês podem correr atrás de toda a informação que precisam para o curso que interessa, que é do interesse de vocês. Então, fiquem de olho no e-mail, porque vamos mandar tudo isso, a apresentação, etc. E mais uma vez eu agradeço o Julien, da ISCP Europe, agradeço a todos vocês que se conectaram, foi muito bom ver um grupo tão diverso, tão numeroso e representante de várias partes. Eu gostaria de começar com a pergunta. Tem uma pergunta do Rogério que também gerou dúvidas: se existe um limite de idade para os estudantes. Bom, então, a respeito da idade, eu já passei, né, a idade média para cada programa, e é verdade que é um critério. Assim, então, dependendo da idade, tem que se encaixar no programa que corresponde a, vamos dizer assim, a faixa etária, de certa forma, né? Mas não existe um obstáculo a, de repente, ser um pouco mais velho. Bom, sei lá, alguém que tiver, sei lá, 40 anos e quiser entrar no Master in Management, não vai entrar, não, porque não bate, assim, vai ser uma turma de pessoas de 20 anos, então é muito diferente. Agora, no MBA, aí é mais de 22 para, sei lá, 35 anos, né, mais ou menos. Agora, quem tiver mais experiência,
40, 50 anos, aí seria melhor o Executive MBA. Tá? E isso é outro programa, não detalhe agora, mas ele é especificamente destinado para quem já teve uma experiência profissional importante. Tá? Aham. Então, é possível sim estudar na SCP depois de, sei lá, de 10, 15 anos de experiência, 20, é possível, mas não é nenhum dos programas que falei agora. Seria o Executive MBA. Ok. Tem uma pergunta também interessante sobre as formações que os nossos participantes precisam ter. Por exemplo, a Nuninha diz que eu entendo que ela seja formada em psicologia. Ela poderia cursar algum desses três? Sim, na verdade, assim, para entrar não tem, assim, não tem critério, assim, o importante é ter um nível de bacharel em alguma área, mas não tem que ser um bacharel em administração. Pode ser arquitetura, pode ser, sei lá, qualquer psicologia, qualquer tema. Obviamente, é bom porque tem que se candidatar com algum projeto, né? Então, se você estudou psicologia, até pode fazer sentido com administração, mas aí, eventualmente, pode ser mais para se tornar profissional da área de recursos humanos, por exemplo, ou Sim. desenvolvimento de carreira, que aí faz sentido, né? Eu Mas encorajo todos os participantes a contratarem o Julien para isso. consultarem. Faz sentido para a minha carreira, faz sentido para. Isso, exatamente, exatamente. Mas tem engenheiros também, muito comum. Aliás, é muito valorizado no mercado. Alguém faz um bacharel em engenharia, depois faz administração, é uma combinação bem interessante. Também direito, né? Bom, enfim, tem Uhum. várias opções. Então, não tem requisito, não tem que ter estudado já administração para entrar no mestrado. Isso, é Sim, importante. sim, ok. Juliane, a Kelly, ela queria te ouvir falar sobre o MBA, então se você puder dedicar alguns minutos a contar para ela mais sobre o MBA, ela está pedindo, por gentileza. Mas, bom, já falei, né? Então, o MBA, lembrando, é programa de 10 meses, tá? 2 países no mínimo, 2 projetos de consultoria em empresa, tá? Um estágio de 4 meses depois do MBA, tá? O conteúdo ele é geral, estuda todas as matérias de gestão, e tem possibilidade, tem 4 eletivos que a gente chama, são 4 cursos que você tem um portfólio aí, acho que 50 cursos diferentes, e você escolhe 4 entre esses 50, que podem acontecer em qualquer campus. Então aí dessa forma você customiza um pouco o seu MBA com um enfoque em algumas áreas da sua preferência. Basicamente é isso. Ok. Aí, para admissão, acho que já falei, o processo de admissão, né? Para o MBA já falei. É, Temos aqui, a Larissa perguntou, ela diz que é da área de agrária, ela poderia aplicar para um dos sim, cursos, né? sim, não tem problema, assim, o importante é, vamos dizer assim, caprichar na carta de apresentação e no projeto profissional. Porque, Uhum. obviamente, faz sentido, agrário, no Brasil, né, o agrobusiness é muito importante, então é muito relevante. Obviamente tem que destacar isso na carta, né? Porque para um europeu, de repente, pode parecer estranho, agrária, mas aí apresentando, não, agrobusiness um setor muito importante no Brasil, para mim faz sentido, porque eu quero, sei lá, desenvolver uma empresa no agrobusiness, ou alguma coisa dessa. Então, Sim. claro, é possível. Importante assim, dar sentido, né, a essa dinâmica, especialmente na carta de apresentação no primeiro passo e segundo passo na entrevista. Ok. Voltando um pouco nas competências, nas skills que você falou Uhum, no começo, uhum. pergunta interessante sobre o LinkedIn. É fundamental que meu perfil esteja em inglês? Forma de relacionamento? É melhor, assim, se o objetivo for a carreira internacional, o inglês é a língua dos negócios internacionais, tá? Agora, existe opções no LinkedIn, né, para administrar perfis em vários idiomas. Isso é possível, mas bom, no meu caso eu só coloquei em inglês, por exemplo.
Mas é Ok. possível ter um perfil em português, outro em inglês, e inclusive eu acho que o sistema ele Sim, é privilegia um dinâmico. ou outro dependendo do país, né? Se alguém de Uhum. Brasil procurar, aí aparece em português. Se alguém dos Estados Unidos procurar, aparece em inglês. Ok, Mas é muito importante ter o perfil em inglês. sim. Inclusive para se candidatar na SCP, porque no processo é muito prático passar o link do perfil, né? É muito mais fácil. Uhum. Aqui a Jéssica está contando um pouco da trajetória profissional dela. Ela não disse qual é a graduação, mas diz que tem 24 anos, se formou há 1 ano e meio e já tem experiência no mercado de trabalho há 2 anos, sem contar Uhum. anos de estágio durante a faculdade. O mais indicado para ela seria o Master. Bom, assim, tá bem no limite entre os dois. Talvez assim o MBA possa ser uma opção. Porque em certos casos, eu falei 3 anos no mínimo, mas em certos casos, se a pessoa demonstra um desenvolvimento já bom, assim, profissional, é possível se candidatar no MBA. Uhum. Então, aí uma avaliação. Outra, assim, não destaquei essa diferença, mas existe uma diferença entre o MBA e o Master in Management, que bom, a duração, o Master in Management dura mais, então ele é um pouco mais aprofundado na parte acadêmica de cada matéria. E o Uhum. MBA também tem uma parte acadêmica muito boa, mas é talvez um pouquinho menos detalhada e mais voltada à prática. Seria isso também uma diferença. Então depende do objetivo. Se for profissional, acho que dá para tentar o MBA. Jéssica, escreve para o Julian. Aproveita e escreve para o Julian. Conta um pouco mais do que você estudou, do que você trabalha, o que você quer fazer no futuro. E ele pode te orientar um pouquinho melhor a respeito da escolha do curso. Isso. Vamos passar para a próxima, então. O Diego Demétrio perguntou, já bem no comecinho da apresentação, sobre as possibilidades de trabalho durante o curso. Então, eu acho que ele quis dizer, né, as possibilidades de estágio, qual é a carga horária desses estágios, dá Sim. Bom, para estágio, trabalho, estudos. certo. Então é importante deixar claro uma diferença importante cultural assim de organização, né, dos estudos entre Europa e Brasil. No Brasil é muito comum, né? O mercado é feito assim, né? Ele se organiza, né? Os cursos são organizados para permitir ter outra atividade em paralelo. Isso é muito comum no Brasil. Nenhum dos programas na SCP é assim. Tem uma dedicação quando é o momento de curso, tem que ter uma dedicação 100%. Agora, então não recomendo arrumar um trabalho e em paralelo fazer o programa. Não recomendo. Obviamente, pode ter uma necessidade financeira, mas é melhor fazer um empréstimo e se dedicar 100% a estudo para conseguir finalizar o programa do que trabalhar em paralelo, porque isso não dá muito certo e não recomendo. Isso é Agora, muito importante saber. experiência profissional vai ter, porque eu já expliquei, né, nos 3 programas tem estágios. Então, nos estágios, os estágios são remunerados. Então, aí a Uhum. oportunidade de acumular experiência profissional e uma pequena remuneração também. E no caso do Master in Management, tem aquele ano sanduíche, que é aí o momento, né, para justamente, que demonstra que é bem assim que funciona, você estuda, você estuda. Você Sim. trabalha, você trabalha. Então, estuda um ano, trabalha, volta a estudar, tá? Ok. Bom, Entendido. agora, uma nuance aqui, não comentei, mas no caso específico do Master in Management, é verdade, existe uma modalidade, mas aí tem que pesquisar, porque acho que é mais para estudantes europeus, existe sim uma modalidade de trabalho e estudo. Ok. Existe essa modalidade em certos casos, mas acho que teria que verificar se é possível para não europeu. Ah, E basicamente isso é muito interessante porque é a empresa que paga a formação. ok.
A empresa paga a formação e, além disso, você recebe um salário. Então, isso é muito legal. Isso Mas é apenas para o Master in Management. Tem uma dificuldade, porque tem que achar a empresa que vai aceitar, né? E, obviamente, a distância do Brasil pode ser um pouco difícil, porque dificilmente uma empresa na Europa vai aceitar sem entrevistar, sem ver o candidato. Assim. Então, por isso, existe, é verdade, possibilidade, mas é desafiador. Agora existe. Tá? Ok. É bom ter em mente. Passemos para as perguntas da Isabel. Ela tem duas perguntas. Durante a sua explicação sobre o diploma chancelado pela FGV, ela ficou com dúvida. Esse diploma seria de especialização, de mestrado, stricto sensu? É o mestrado em administração de empresa, da FGV. Ok. É o mestrado. E a segunda pergunta dela seria, para o Executive MBA, é mandatório exercer um cargo de liderança formal? Poderia falar um pouco mais sobre o programa? Desculpa, Luciana, eu não entendi bem a pergunta. A Isabel, ela quer saber sobre o Executive MBA. Sobre o Executive MBA, tá. Isso, quantos anos de experiência são necessários? E é mandatório exercer um cargo de liderança formal, então, eu imagino, de gerente, diretor. Então, existe esse critério, sim, 5 anos no mínimo, num cargo de gestor, assim, de liderança, assim, 5 anos aí tendo um time, né, numa empresa, num departamento, numa área, é isso. Entendi. Tá bom. Foram todas as perguntas, acredito que foram muito interessantes. A sessão também foi muito produtiva. Agradeço, Juliane, agradeço todos os participantes. Vamos voltar para os contatos aí do Juliane. Uma vez, pessoal, nos próximos dias vocês vão receber um e-mail com esses contatos, com toda a informação, links. Também vão poder fazer download dessa apresentação de hoje para compartilhar também com amigos, conhecidos, familiares. Obrigada por se conectarem. Juliane, vamos desejar uma boa tarde para todo mundo. Isso, boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção, tá? E, por favor, não hesitem, né, em me contatar aqui, estou à disposição para ajudar vocês no projeto profissional de vocês. Obrigada, gente. Essa foi a apresentação de SCP, como construir uma carreira internacional de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos logo, logo. Obrigada. Tchau. Tchau a todos. Obrigado.